Olá a todos, bem-vindos ao canal Academia de Segurança Corporativa. Meu nome é Aragão, eu sou idealizador do canal. Sou professor e consultor em segurança empresarial e patrimonial. Sou autor do livro Gestão de Crises e Eventos e coautor, juntamente com meu nobre amigo e professor Luiz Fernando de Oliveira, no livro A Hora Zero, que também trata sobre crises. Mas nós abordamos casos ocorridos no Brasil e no exterior para falar sobre crises. O objetivo do canal é trazer a segurança de forma inteligente, de forma verdadeira, sem improviso principalmente, porque segurança privada não tem como ser de improviso. Se esse é o seu objetivo, esse canal é para você. Hoje o vídeo será de forma diferente. Eu vou falar sobre segurança em condomínio, abordando também segurança em empresas. Vamos lá? Bom dia a todos. Hoje estou fazendo um vídeo de forma diferente. Eu vou falar sobre segurança pessoal privada patrimonial. Ou seja, vou falar sobre segurança em condomínios de alto padrão. Abordo proteção de pessoas, patrimônios e estilo de vida em condomínios de alto padrão. Onde vamos abordar também prevenção, inteligência, controle e proteção. A segurança pessoal, ela tem um objetivo único. Ela precisa proteger pessoas. Em condomínios de alto padrão, em condomínios em geral, os moradores, eles têm a plena certeza que eles estão completamente seguros em suas residências, em suas casas, em seus apartamentos. Por isso, eles relaxam um pouquinho com a própria segurança. Eles deixam portas abertas, eles deixam, geralmente quando é condomínio de casas, eles deixam materiais espalhados no quintal. E aí, porque eles sabem que ali tem muro alto, ali tem vigilância, ali tem rondas. Então eles acreditam fielmente que ali não irá acontecer nenhum tipo de invasão ao seu lar, ao seu território. Então por isso que a segurança pessoal exige profissionais muito bem preparados para identificar ameaças, analisar riscos, proteger moradores, visitantes, colaboradores, por meio de procedimentos, de tecnologias e atuação estratégica. O sucesso da proteção depende da integração entre vigilância humana e componentes eletrônicos, controle de acesso e análise permanente de riscos. Qual é o maior patrimônio de um condomínio de alto padrão? E aí eu vou até estender um pouquinho mais, né? O maior patrimônio de uma empresa do mundo são as pessoas, as vidas. Daqui a pouco eu falo de novo, né? Mas o patrimônio, quando ele se perde, a gente pode recolocar de forma rápida, mas a vida a gente não consegue repor. Então, por isso que o segurança, você profissional em segurança, você deve pensar muito nisso. Proteção ao patrimônio, proteção às pessoas, né, que fazem parte do patrimônio do local. A missão do agente não é apenas proteger bens materiais, né? Não é só proteger o carro, a moto, o apartamento, a cadeira, a churrasqueira. Não. A função principal é proteger vidas, famílias, moradores, funcionários, visitantes. O patrimônio pode ser recuperado, como eu já havia dito antes, né? Quebrou a cadeira, compra outra. Quebrou a mesa, compra outra. Sumiu, queimou um determinado produto, compra outro. Mas vida perdida não se restabelece. Então tem que ter muito isso na cabeça. Você, profissional de segurança, tem que ter isso muito na sua mente. Proteger vidas, proteger pessoas sempre. Em condomínios de alto padrão, né, o agente é constantemente observado. Todos os que passam lá, todos os clientes, todos os moradores, todos os prestadores de serviço e
também os criminosos. Eles estão observando você, estão observando o seu comportamento, porque você representa segurança, confiança, disciplina e profissionalismo. O criminoso, ele ataca quando ele tem certeza do sucesso. E para isso, ele vai observar você, profissional em segurança. Seja o agente de segurança pessoal patrimonial, seja o vigilante patrimonial. Comportamentos esperados do segurança, do vigilante e do VSPP patrimonial, do vigilante de segurança pessoal privada patrimonial. Pontualidade, apresentação impecável, você tem que estar bem fardado, tem que estar bem vestido, não precisa estar com roupa cara, mas tem que estar passada, tem que estar limpa, cabelo penteado, unhas aparadas limpas. Se no seu posto permitir que você utilize barba, a barba tem que estar bem feita, sapatos engraxados, a bota engraxada, ou seja, a apresentação pessoal, ela já é um fator inibidor do ataque do ladrão. Cordialidade, ser uma pessoa cordial e educada. Sigilo profissional, não ficar comentando o que acontece no seu posto. Ter educação, atenção permanente, isso aqui é imprescindível, você ter atenção sempre. Controle emocional, isso é uma coisa para se treinar. Inteligência emocional, comunicação adequada e capacidade de observação. O que não é aceitável, né? O que nós não podemos aceitar no trabalho de segurança? Uso excessivo de celular, conversas paralelas, relaxamento da vigilância, discussão com moradores, excesso de confiança e quebra de protocolos. Isso aqui não é aceitável em nenhum ramo da segurança privada. E aí nós vamos conhecer essa sigla, CHA. O que quer dizer o CHA? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é aquilo que o agente sabe. Exemplos: procedimentos do condomínio, técnicas de segurança, controle de acesso, plano de emergência e legislação. E aí vai a pergunta, né? Uma pergunta reflexiva, senhores e senhoras. Eu sei o que fazer? Isso aqui você tem que pensar sempre. Eu sei o que eu preciso fazer? Habilidade. Então, o C, conhecimento, H é habilidade. É capacidade de executar. Operar rádio, operar o CFTV, identificar comportamentos suspeitos, abordar pessoas corretamente e elaborar registro de ocorrência. E aí a pergunta que você tem que fazer para você é o seguinte: eu consigo fazer? Será que eu consigo fazer? Isso aqui eu faço perguntas muito na sala de aula. Será que eu consigo realmente fazer o que eu preciso fazer? E a atitude é a vontade de agir corretamente. Comprometimento com o trabalho, iniciativa, responsabilidade, disciplina e vigilância constante. E a pergunta na atitude é: eu quero fazer? Então vejam, o vigilante, o agente, ele tem que ter o conhecimento total da sigla CHA: conhecimento, habilidade e atitude. Fórmula profissional da excelência. Conhecimento sem atitude é um profissional passivo. Então o cara tem o conhecimento, o profissional tem o conhecimento, mas não tem atitude, ele não se move, ele não se mexe. Então é um profissional passivo. Atitude sem conhecimento, ele é perigoso. É aquele cara que bate no peito e fala: eu sou bom, eu sei fazer, eu vou fazer, mas ele não tem conhecimento da sua profissão. Ele não sabe, não conhece a lei, ele não sabe até onde ele pode ir, até onde ele pode pisar. Ele não sabe operar um equipamento, ele não sabe operar sua arma, que é o mais importante, ele não sabe dirigir. E ele vai querer pegar o carro, dirigir e vai cometer talvez até um crime de trânsito. Então, uma atitude sem conhecimento é um profissional perigoso. Agora, quando ele consegue reunir os três, o conhecimento, a habilidade e a atitude, é um profissional eficiente. Vamos conhecer outra sigla. IDA. Identificar, decidir e agir. Identificar. O que o agente tem que saber? Observar pessoas, veículos, comportamentos, rotinas alteradas e pergunta para ele mesmo, né? O que está acontecendo? Eu falo muito isso, que eu trago um tema bastante utilizado na aviação, que é consciência situacional.
O agente de segurança, ele tem que saber, ele precisa saber o que está acontecendo ao seu redor. Ele tem que ter consciência de tudo que está acontecendo ao seu redor. Quem é a pessoa que chega, quem é a pessoa que sai, qual o carro que está passando pela rua, qual o carro que está encostando, qual é aquele carro que fica parado muito tempo observando o local de trabalho, o comportamento das pessoas, se eu consigo identificar se está nervoso, se está nervosa, eu preciso identificar aquela pessoa em atitude suspeita. Exemplo clássico, né? O calor de 30, 40 graus e a pessoa está de jaqueta de frio. Então isso eu preciso identificar. Eu tenho que identificar primeiro o risco. Decidir. Após a identificação, você tem que analisar e fazer perguntas para você. É uma ameaça? O que eu identifiquei é uma ameaça? É uma situação normal? E qual procedimento devo aplicar? Essas perguntas têm que ser constantes. Após a identificação de um possível risco, eu preciso fazer essas perguntas para ver se eu preciso agir. Então, após a identificação, eu faço aquelas perguntas, identificar, decidir o que aquilo está me contando, o que aquilo que eu estou identificando está me comunicando. Se eu identificar que aquilo que eu percebi, ele está realmente oferecendo risco para mim, é hora de agir. Então, somente você age pode identificar e decidir. Você comunica, registra, intervém e, claro, aciona apoio, né? Lembre-se que na gestão de crise, acionar apoio é o primeiro passo. Vamos entender um pouquinho o criminoso? Essa teoria lucro versus sobrevivência. O lucro é o objetivo do bandido, né? Pode ser um relógio, pode ser um celular, pode ser um notebook, pode ser um carro forte, pode ser um banco, pode ser sequestrar uma pessoa. Então, o lucro é o objetivo do bandido, né? Dinheiro, veículo, joia, empreendimento, informações. Mas todo criminoso quer atingir o lucro dele pensando também na sua sobrevivência. E o que é sobrevivência? É a chance dele morrer ou ir para a cadeia. O bandido, ele quer praticar o ato criminoso dele, mas ele não quer ser identificado, porque ele não quer ser preso, ele não quer ser confrontado, não quer morrer e muito menos deixar prova. Então, isso é muito importante. O criminoso sempre avalia. Se o lucro for maior que o risco, ele, se perceber que o lucro é maior que o risco, ele vai agir. Se ele perceber que o lucro dele é maior que o risco que ele vai correr, com certeza ele vai agir. Agora, se ele perceber que o risco é maior que o lucro, ele vai desistir. Então, cabe a nós, da segurança, cabe aos senhores e às senhoras da segurança privada, sejam agentes de segurança, sejam vigilantes, em qualquer atividade da segurança privada, cabe a você mostrar para o ladrão, através das suas atitudes, para o criminoso, das suas atitudes, que o risco será sempre maior do que o lucro. É através da postura, da comunicação não verbal, que você vai mostrar isso para o criminoso. O papel do agente de segurança: não enfrenta o criminoso, não pague para ver, não enfrente o criminoso. Você vai ter que aumentar o risco percebido pelo criminoso. Como? Presença visível, estar sempre presente, observando, fiscalização rigorosa, fazer o controle de acesso eficiente, manter o monitoramento, comunicação rápida se for preciso. Muitas vezes, várias ocorrências, elas são resolvidas somente quando o agente de segurança, o vigilante, ele comunicou, ele pediu apoio, rapidamente chegou apoio e aí desestimulou o criminoso de efetuar a ação. E, claro, registrar de forma detalhada. O criminoso prefere locais vulneráveis, falhas operacionais, rotinas previsíveis, funcionários distraídos fora de controle. Senhoras e senhores, o QZZ nos postos de serviço, ele é altamente prejudicial para a sua vida. Tome muito cuidado com isso. Então, a funcionário distraído, né? Atenção constante. O que o criminoso evita? Vigilantes atentos, agentes atentos, sistemas funcionando, barreiras físicas,
que serve como dissuasor psicológico, identificação perigosa e resposta rápida. O agente de segurança não trabalha com força. Hoje, a segurança privada, ela trabalha com muita inteligência. Nós precisamos ser inteligentes, senhoras e senhores, e não ser força. Eu não tenho que medir força com ninguém. Eu não tenho que disputar força com ninguém. Eu tenho que ser mais inteligente que o bandido. O que é segurança inteligente? Antecipar os problemas, identificar prestadores suspeitos, veículos que estão fazendo monitoramento do seu posto de trabalho, do seu condomínio, entregadores existentes que estão errados, que não tem, após a conferência você viu que não tem nada para entregar lá, mas ele quer entrar na sua empresa, no seu condomínio, pessoas observando rotinas e tentativa de engenharia social, que é querer entrar na sua empresa através das facilidades. Principais ferramentas: observação, ver o que os outros não percebem, ver pontos que os outros não veem, comunicação, informar rapidamente, registrar, produzir informações úteis, trabalho de equipe, e segurança é sempre uma atividade coletiva. O agente de segurança não é apenas um profissional que abre portões, não é só isso. Vocês cuidam de vidas, vocês cuidam de pessoas. As pessoas depositam em vocês a vida própria da sua família. Então nós temos que ser observadores, analistas, analisar todos os pontos, protetor, agente preventivo. Seu trabalho diário protege famílias, patrimônios e tranquilidade de centenas de pessoas. Quando a gente aplica o chá para desenvolver sua competência e utiliza o IDA para orientar suas decisões, ele aumenta o risco para os criminosos e reduz a oportunidade para o crime. Então vejam que a interação dessas duas siglas faz com que você, agente de segurança, faz com que você, vigilante, faça um trabalho de forma adequada e profissional e evita o confronto. Isso é o nosso objetivo. Eu não estou sendo pago, os senhores e as senhoras não estão sendo pagas para enfrentar o ladrão. Não, vocês estão sendo pagas para evitar que isso aconteça. Que a partir do momento que você enfrenta o ladrão, você coloca em risco a sua vida e de outras pessoas. A segurança deixa de ser apenas uma reação e passa a ser prevenção inteligente. E eu vou fazer uma pergunta para encerrar. Eu faço uma pergunta reflexiva. O que você pode fazer no seu posto para aumentar o risco percebido pelo criminoso e tornar o condomínio, a empresa mais segura? Pense sempre nisso. Pessoal, muito obrigado. Estou à disposição de vocês para o que precisar. Abraço.